Olá, Luzinha! Seja bem-vinda a mais um Tarô da Semana. Quero que você se conecte aqui comigo e escolha entre o 2 ou o 3. Eu vou deixar a minutagem de quando cada opção começa escrita aqui na tela, no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Também é minha lista de prioridade para caso você queira fazer uma consulta de tarô particular comigo no mês de julho. É só preencher o link que está nos comentários fixados. Esse vídeo vai te encontrar se você estiver confusa, Luzinha, então vem comigo entender a energia dessa semana. Eu sou a Maria do canal A Luz Mística, seja bem-vindo Monte 1, já deixa seu like, se inscreve, comenta, muito importante para apoiar o meu trabalho. E a energia geral dessa semana vem com a fofoca, 3 de copas e 7 de copas. Você vai perceber algum burburinho acontecendo à sua volta, Luzinha, mas não vai entender direitinho de onde está vindo. Cuidado para não acabar até entrando em alguma paranoia, ou criando pelo em casca de ovo, achando que existe alguma situação, complô ou circunstância oculta à sua volta. Porque a verdade dos fatos é que pode sim existir algum tipo de falazaiada a respeito da sua vida, um disse-me-disse, mas tudo isso já está debaixo do seu nariz. Não fique procurando nenhuma resposta que seja muito subjetiva, muito profunda, porque você não vai ter. Inclusive, siga sua intuição, Luzinha, para se afastar dos ciclos sociais em que você já não se sente tão pertencente ou acaba percebendo que está todo mundo sempre te julgando, mas querendo você por perto, seja por um interesse ou por algo que você pode proporcionar. Uma outra análise que eu posso trazer aqui é: fuja de fofoca, a todo custo. Alguém vem para te contar algo sobre a vida de fulano e ciclano, inventar algum tipo de suspeita, especular algo, corta, senão depois vão dizer por aí que foi você quem espalhou essa mentiraiada toda. E por fim, Luzinha, tenha muita atenção com as distrações essa semana. Atenção com festa, bebida alcoólica, com essas situações que podem deixá-la vulnerável, porque você pode acabar se expondo, sendo exposta, ficando com aquela ressaca que além de física também é moral. Então aqui pede que você esteja um pouco mais introspectiva e na sua, inclusive para conseguir balancear melhor a sua energia, Luzinha, porque me vem aqui como se o seu poder pessoal, minha luz, estivesse muito difuso. Está na mão das pessoas à sua volta, das circunstâncias e não com você. O que pode acabar tendo gerado um certo desânimo a nível de projetos pessoais, materiais, profissionais e até mesmo dos seus hobbies. É como se você estivesse levando um dia de cada vez, porém empurrando com a barriga, não necessariamente desfrutando desse tempo pessoal. Isso, as cartas mostram através da sua energia, sendo a carta da rejeição, da temperança e da rainha de paus. Como se você não tivesse conseguindo entender muito bem o seu ritmo no momento e acabasse entrando naquele processo de retroalimentação da culpa, de um sentimento de fracasso, de que não está fazendo as coisas certo, quando na verdade a temperança ela é muito simples. Ela apenas diz sobre não cometer exageros, sobre não cometer nenhum tipo de compulsão ou não se exilar do mundo. É como aquele momento que você não deve restringir de forma árdua e cheia de penúria. Ah, nunca mais vou comer doce, eu nunca mais vou sair com as pessoas que eu amo, eu nunca mais vou fazer uma compra, porque esse tipo de restrição acaba gerando vazios emocionais, acaba te destemperando. Outra análise, Luzinha, é: você precisa muito passar mais tempo a sós, precisa sim reavaliar sua própria companhia, precisa entender o que está construído à sua volta, Luzinha, e que as camadas que estão hoje ao seu redor acabam influenciando. É como se você estivesse longe de si mesmo e precisa tirar toda essa roupagem, todas essas camadas, exatamente, para entender quem é. Diria aqui que a temperança chama para um período de cura, assim como a gente vai ver no oráculo da lua. Ela é uma carta associada ao reiki, a um momento mais desacelerado. E aqui fala: não caia nos extremos, você não precisa fazer nenhum tipo de rompante, você não precisa de rupturas absurdas, não precisa de nada disso. Mas talvez precise sim de uma certa autorresponsabilidade, porque a sua energia emocional vem com a vítima, o 10 de ouros e o louco, podendo mostrar que as coisas estão fluindo a seu favor, Luzinha. Tem coisas boas acontecendo. Muitas Luzinhas que estão me assistindo conseguiram novas conquistas a nível de trabalho, a nível de dinheiro, de realizações práticas. Estão cheias de saúde, estão conseguindo avançar nos estudos.
Tudo isso acontece à volta, mas a carta da vítima pode mostrar algum lado ferido que fica procurando o problema, que fica procurando aquela expectativa perfeita de que as coisas serão magníficas e se frustrando continuamente porque elas não são, porque os desafios aparecem assim que a realidade se torna concreta e tangível. E isso vai acabar impactando também a qualidade dos vínculos que você deve manter ao seu lado, além, é claro, do relacionamento mais importante de todos, que é o seu consigo mesmo. Então, eu vou falar aqui um ponto que acontece essa semana. É como se você estivesse fechando os olhos para todas as oportunidades e bênçãos, acaba chutando o pau da barraca e, de forma muito indisciplinada ou até incoerente consigo mesma, se esbaldando muito em algo, seja a comida, seja a bebida, seja o tempo de tela, seja o próprio trabalho. Então, tem essa entrega que é totalmente desmedida, que depois gera também uma sensação de secura, de angústia. E por fim, diante dessa insatisfação, Luzinha, acaba se sentindo uma coitada. Então, aqui pede que todos esses âmbitos da sua vida sejam purificados através de uma atitude mais equilibrada. Balanceamento é o chamado da alma agora. A gente tem para os relacionamentos amorosos. Se você está em um namoro, um noivado ou um casamento, Luzinho, a carta 10 de ouros é muito positiva. Ela fala muito sobre esse relacionamento ser seguro, estável, com fidelidade, com respeito, com entrega. A carta do louco pode mostrar alguma mudança na rotina de vocês. Às vezes, uma pequena viagem, ou vocês começando a frequentar algum espaço novo, fazer atividade física em conjunto, algo que abre brechas para um olhar mais lúdico, leve, uma quebra da rotina. Também pode acontecer de receber pessoas da família como visita. E é um período muito gostoso. Mas às vezes uma pequena contrariedade vai criar burburinhos e discussões e pitacos e vai envolver várias outras pessoas e vai dar o que falar. E aqui fica o conselho de evitar isso. Não inflame o que pode passar rapidinho. E espere por uma semana em que essa pessoa que está ao seu lado, inclusive, vai se mostrar muito fiel também aos planos e projetos de vocês. Você vai ver que essa pessoa vai priorizar o relacionamento e isso vai te trazer motivos para ser feliz. Um outro aspecto é muito favorável para a compra de imóveis em conjunto e também para a compra de móveis e bens para a casa. Já as luzinhas que estão se envolvendo com alguém, mas não é um relacionamento oficial. Vocês estarão um pouco mais distantes, é possível que esse contatinho esteja viajando para visitar a família em outra cidade, no interior, algo nessa linha. Vocês vão acabar não se comunicando tanto assim. É algo que no fim da semana já pode trazer um reencontro e você vai perceber que ficou tudo bem. Então, cuidado para não acabar se sentindo angustiada, para não fazer drama, não chama a pessoa para uma DR. Na verdade, você nem está confusa sobre você só está com medo de perder e de dar errado. Isso é algo muito claro, muito nítido, a confusão é ilusória nesse caso. Deixe fluir, não seja rígida, vocês vão acabar se dando muito bem depois que essa semana passar. Outro atributo é a luzinha que está totalmente solteira. Entenda aqui que está vivendo por família, está vivendo por trabalho, está dando certo, perfeito, mas daí acaba não conseguindo ter tempo para investir em si, nos relacionamentos e na própria autoestima e depois dramatiza. Aqui pede redistribuição de energia, luzinha, senão as coisas vão seguir as mesmas. Um ponto importante, minha luz, é o seu campo financeiro vem com a carta da aceitação, a morte e a justiça, mostrando que você vai se ver pela primeira vez em muito tempo com recursos suficientes para tomar as decisões que você precisa e reequilibrar também a sua vida. Então agora você é capaz de pagar por terapia, por academia, por um pilates, por uma aula de canto, por uma aula de cerâmica, tudo aquilo que pode ir preenchendo as lacunas do dia e trazendo uma versão de si mesma alinhada com a sua verdadeira essência. Sinta esse chamado e se entregue, porque a justiça é muito boa para fazer esses acordos e combinados, matrículas em lugares novos, começar a pagar por algo que com o tempo você vai aprender e vai trazer retorno. Como também financeiramente, espere por bons acordos judiciais, acordos entre sócios, você conseguindo assinar documentações que vão liberar a sua vida, um processo penoso da justiça ou com alguém pode finalmente chegar ao fim nesse movimento da carta da morte. Essa é uma carta que dá muito poder para o consulente, que no caso, Luzinha, é você mesma, podendo representar também o fim de um ciclo de penúria dentro desse campo financeiro e a abertura de um novo capítulo. Também porque você largou mão
de um certo inconformismo sobre qual é a sua situação material e sobre de onde você vem. Então, não vejo aqui nem como uma fase, Luzinha, de tantas entradas, não é que vai entrar bolos e bolos de dinheiro na sua vida ainda, mas a sua inteligência cria um campo próspero. A sua sabedoria está te permitindo poupar e quitar despesas. E aqui também vem esse desenrolar kármico de atitudes que você tomou lá atrás e que agora se tornam uma liberação para espaço, para mais prosperidade lá na frente. Se você ajudou alguém, a resposta ou o retorno por essa ajuda chegarão também essa semana, porém vindo de outra fonte, te mostrando que a lei do universo é muito justa. Já, minha luz, no seu campo profissional, a gente tem aqui muito mais embate com outras pessoas do que qualquer outra situação. Então, se você está trabalhando em uma empresa, bem, nós temos a alma gêmea, o dois de espadas, dois de copas, mostrando que alguma amizade, de repente, pode não se tornar tão amistosa assim. Um embate direto pode acabar rolando com alguém. Você pode acabar até sentindo que alguma pessoa de quem você tinha por quem você tinha um certo carinho, uma afeição, virou a cara para você ou jogou seu nome para fogueira, tentou te prejudicar de alguma forma. E isso se torna um certo choque. Talvez isso até justifique essa sensação confusa. Você pode querer mudar de trabalho, pedir as contas, pedir para sair, fazer alguma coisa radical, mas não deve fazer isso. O universo vai se encarregar de tirar essa pedrinha do seu sapato de outra maneira. Pode ser uma semana que você não rende tanto no trabalho justamente por isso. Você também vai sentir que o sistema sai um pouco do ar, que tem impeditivos, que as coisas não estão funcionando. E ao passo que isso acontece, também virão outras pessoas, os anjos no seu caminho, te ajudando de outra forma. Então, é uma semana que você não deve forçar a barra para ser produtiva demais, porque de nada vai adiantar. Algumas empresas até vão anunciar que estão vendendo uma parte, estão fazendo fusão, vão precisar fazer algum tipo de corte mais brusco para crescer lá na frente. Isso deve só acompanhar o fluxo. Já a luzinha que trabalha de forma autônoma, talvez aquele cliente fiel, aquele parceiro de negócios, aquele fornecedor, com quem você sempre teve uma troca muito bacana, também te dê trabalho do nada. A pessoa enrola para pagar, enrola para entregar o serviço. Você sente que o sócio está agindo pelas costas, que tem algo sobrepondo essa paz de espírito. E não adianta agora tentar desmascarar a tudo e todos ou fazer algum movimento mirabolante. Siga um ritmo que é um pouquinho mais lento, Luzinha, mas que é constante e novos clientes, vendas e pessoas aliadas aparecerão te dando a mão e ocupando esses espaços que também ficaram vazios. Então, por exemplo, se antes você tinha uma pessoa que te entregava a matéria-prima para você fazer o seu trabalho e ela te deu o cano, você vai encontrar outra, matéria-prima melhor, preço melhor, que vai te ajudar realmente em um momento de aperto. E confie que qualquer situação que foge do previsto vai acabar se resolvendo de acordo com a ordem divina. Não se desespere por nada. Use a sua fé e faça suas orações na hora certa, porque o chamado da espiritualidade será atendido. Já a luzinha que está procurando oportunidades profissionais, atenção, porque pode ter uma pessoa que te ama, que está de alguma forma barrando esse seu progresso. No fundo, essa pessoa quer você só para ela, essa pessoa não está incentivando exatamente o seu crescimento, e ela não fala isso abertamente, até disfarça como preocupação, como cuidado, essa espécie de controle. Pode ser no campo romântico, familiar. Aqui pede que você abra os olhos para essa realidade, caso contrário, você mesmo vai acabar se vendo numa espécie de zona de conforto, Luz, e não vai conseguir render tanto assim nas suas buscas por trabalho, levando a um impasse e a pouco movimento. Então, as previsões ficam muito travadas aqui nesse sentido. Como eu trouxe, Milus, o oráculo da Lua vem com a mensagem de um tempo de cura. Uma carta que representa que é hora de você olhar mais para a sua saúde mental, física e espiritual. Tenha cuidado com a síndrome de patinho feio, mas também faça por onde. Você não vai se sentir bem se você não está se tratando bem. E isso é primordial entender antes de mais nada. Tanto é que a mensagem que veio do oráculo Huhu foi a carta da perspectiva. Eu vou ler para a gente o texto guia, que vai encaixar bastante nessa análise. Aqui diz assim: olhamos para a vida com lentes limitadas, achando que é uma realidade única. Porém, todo o infinito está disponível para o nosso voo, apesar de só captarmos um pedaço da paisagem, reflexo das limitações da nossa paisagem interna. Quando nos afastamos, compreendemos a situação a partir de um ponto neutro,
percebemos que tudo se encaixa como uma unidade em perfeito equilíbrio. A vida é um pêndulo oscilante e multidimensional. Tudo tem sua função no todo e todos os passos nos levam aonde precisamos estar. Esta carta te convida a enxergar a vida com totalidade, a ter uma perspectiva diferente de si, do outro, da situação, do mundo, a enxergar além do óbvio, do viciado, do confortável. Permita que sua percepção das circunstâncias inclua nuances e dimensões que não se apresentariam sob um olhar de julgamento. Ao permitir contornar o objeto observado, ângulos até então desconhecidos irão se revelar, faces da mesma realidade. A totalidade é atingida quando todas as facetas são descobertas e integradas. Quando se permite olhar mais profundamente sem julgamentos, você encontra no mundo um reflexo de si mesmo. Observe se está desempenhando a melhor visão que pode. E aqui diz, perceba a realidade nas suas múltiplas facetas. Dizendo assim, às vezes você vai enxergar a sua vida como algo ruim, ou a si mesma como um ser que está fracassando, porque não está se permitindo ver por esses outros ângulos onde você pode se ajudar e onde as coisas já estão fluindo. E aí, Milus, uma outra mensagem é com a cartinha do baralho cigano. A gente tem as estrelas, os lírios e o navio, mostrando que a sorte está brilhando ao seu favor. Você receberá excelentes notícias, acontecerão coisas boas ao seu redor. Sua vida está cercada de muita bênção, mas para isso você precisa navegar nessa direção também. E com essa eu vou me despedindo, Luzinha. Me conta como ressoou para você. Muita gratidão por estar aqui. Um beijo e até mais. Luzinha, se lembre de preencher a lista de prioridade para minha agenda de julho. O link está nos comentários. Essa mensagem aparece porque você vai voltar a prosperar, Luzinha. Vem comigo entender como isso vai fluir até você. Monte 2, seja bem-vindo. Eu sou a Maria do canal A Luz Mística. Já deixa aqui seu like, se inscreve, comenta. É muito importante para apoiar o meu trabalho. E essa semana tá maravilhosa para você. Vem cá, a gente tem como energia geral a culpa, o As de Ouros e o 5 de Ouros. Só que essa carta da culpa do oráculo dos chakras não é exatamente sobre você se sentir atormentada, é o oposto disso. É sobre você se permitir fazer aquilo que você merece, sem aquela culpa de estar deixando outra pessoa na mão. Entender que o seu espaço no mundo não é um ato de egoísmo, mas que você deve sim se tratar como a sua prioridade, colocar os seus sonhos e os seus projetos em prática e ganhar rios de dinheiro, rios de amor, de carinho, recebendo o que a vida tem de melhor. Olha que delícia! Além disso, a gente tem a carta As de Ouros, mostrando que se você está aqui, Luzinha, essa semana você vai começar algo muito importante para a sua carreira. Pode ser um curso, uma habilidade, uma concretização pequenininha de um projeto grande, mas essa semente começa a germinar. Como a gente já está no nível de ouro, essa semente já existe, já está sendo plantada, ela não é apenas uma ideia, mas agora é o primeiro brotinho que depois vai se tornar em uma árvore enorme, verdejante, frondosa. 5 de Ouros indica que talvez nesses dias você ainda esteja com seus recursos um pouco mais escassos, você esteja se reconstruindo depois de alguma crise material, profissional ou financeira, está recobrando inclusive a sua saúde física e especialmente está deixando para trás um padrão de consciência limitante, que veio, claro, do ambiente familiar ou de raízes mais antigas e mais profundas. Isso tudo representa inclusive um movimento de libertação, Lucinha. Sua energia pessoal vem com a carta da liberação, o Rei de Paus e o 5 de Copas. Você vai deixar para trás um sentimento, agora sim, de culpa e de arrependimento que era assolador e que te drenava. E quando você vira essa página, você retoma o seu próprio trono, você consolida o seu próprio poder. É como se alguém, provavelmente uma figura paterna pelo Rei de Paus, tivesse desde quando você se entende por gente, falando no pé do seu ouvido que você não é inteligente, que você não é capaz, que as coisas iriam dar errado, que você não ia servir para fazer nada, que tudo ia falhar, que seus planos eram bobos, que a área que você quer seguir não vai funcionar, que isso, que aquilo. E por um tempo você acreditou. Você acreditou e sabotou oportunidades, acabou deixando seus projetos inacabados, não conseguia concluir nada. Mas agora, quando você assume o As de Ouros com o Rei de Paus, Luzinha, você está chegando nessa linha de... na linha de chegada, é redundante, né? Chegando na linha de chegada, mas está chegando lá com o queixo erguido, com um sentimento de vitória. Isso pode representar, inclusive, você falar um lindíssimo não na cara de alguém que
justamente tem a ver com essa figura de autoridade que lá atrás te podou tanto. Às vezes você vai falar até para a própria pessoa, se ela já ainda estiver aqui entre nós. Isso tudo, Milus, também vai representar que você vai parar de brigar consigo mesma. Agora você vai escolher colaborar consigo, ir na direção dos seus projetos, não se forçar a caber na caixinha e nos métodos de terceiros. Então, por exemplo, se para você estudar é mais simples, se você for presencial, você vai parar com isso de comprar curso online. Se para você é de noite, você vai parar de tentar se obrigar a estudar às 7 da manhã e por aí vai. Essas cartas podem mostrar que essa retomada de poder faz um bem danado, porque te indicam quem você é e traz um senso, inclusive, de realização, de prosperidade na própria família, nos seus relacionamentos e na sua autoestima. Essa parte de relações vem com a carta misticismo, 10 de copas e 7 de paus. Uma dádiva. Eu entendo até que muitas luzinhas que estão me ouvindo, elas foram aquela pessoa fora da curva, aquele destaque na própria família, como você que foi capaz de comprar um carro, de fazer uma viagem para fora, de concluir um curso, de fazer faculdade, de falar outro idioma. E isso tudo representa também uma cura de todo esse sistema familiar. Agora, não foi por sorte. A carta misticismo indica sua fé muito trabalhada, você fazendo processos terapêuticos, você em conexão com o divino, você tendo passado por noites muito escuras dentro de si até se reencontrar. E aí, pode ser uma semana, inclusive, que você consegue proporcionar para sua família, sejam filhos ou família de origem, qualidade de vida, conforto, experiências que são únicas, que obviamente tem a ver com o dinheiro, com o seu senso de sucesso, mas com a sua perseverança, porque esse é o 7 de paus. É interessante que o 10 de copas também fala sobre partilhar banquetes, refeições, momentos de carinho e afeto, também através das ceias e das celebrações. Agora, se você, Luzinha, está em um relacionamento amoroso sério, namoro, noivado ou casamento, essas cartas podem mostrar você conseguindo pôr mais limite na interferência da família dessa pessoa na sua vida, isso se tornando também um grande ponto de cura dentro do relacionamento. Pode mostrar com o 7 de paus você pondo mais limites na própria pessoa, então agora você consegue com o 10 de copas se ver sendo mais realizada e mais valorizada também. A carta 10 de copas fala sobre bons momentos de aconchego, de afeto, de romance, de carinho. Bons presentes serão trocados e o casal está mais conectado. Você fez possivelmente algum tipo de ritual pedindo que o amor entrasse, viesse para ficar dentro do seu campo. A luzinha que está se envolvendo com alguém não é um relacionamento oficial. Pode rolar um certo ciúme essa semana e algum desentendimento por isso. Mas sabe que vai ser bom? Vai ser como um expurgo, porque aí vocês vão conseguir falar sobre a relação. Inclusive, com 10 copas pode acontecer pedido de namoro, oficialização, postar foto na internet para falar que o relacionamento agora existe e deixar as coisas mais construídas. Carta 7 de paus te mostra contente, porque agora você vai lidar de forma madura com seus sentimentos, você não vai escondê-los, você não vai ter medo deles, você não vai fazer um tipo de que tá difícil ou de que você não tá apaixonada, e com isso a relação prospera. Inclusive pode mostrar você até conhecendo familiares da pessoa com quem você está. Já a luzinha que está solteiríssima e não tem nenhum contatinho, boas chances de conhecer, especialmente em ambientes mais familiares, como festa de criança, ou indo visitar alguém que teve filhos e decidiu fazer um open house para conhecer a criança, chá revelação, esse tipo de lógica. É uma energia muito gostosa, então não é como se você estivesse procurando sedenta e ávida alguém, as coisas simplesmente vão fluir e vão acontecer. E na carta do 10 de copas, pode ser alguém com quem algum familiar seu tem amizade. Então, abra o coração. Talvez tenha feito também esse ritual para conhecer um novo amor, né? Luzinha, isso tudo mostra esse período em que você está se entendendo de uma forma mais bela e também se perceberá de uma forma mais próspera, né? Cartas da oração, página de paus e 7 de ouros no campo do dinheiro. Então, muitas luzinhas estão aos pouquinhos chegando numa grande meta. Aos pouquinhos está construindo a sua casa, aos pouquinhos está pagando as parcelas de um carro, aos pouquinhos você está avançando. Uma entrada financeira pode acabar acontecendo essa semana sim, algo que já traz um refresco, algo que você vinha orando muito para se concretizar, agora atinge a sua realidade objetiva. A carta Página de Paus mostra você com uma percepção empreendedora, querendo avançar, querendo
cultivar e investir também nos seus projetos e deve fazer isso. E o sete de ouros fala devagar e sempre. Você não vai colher tudo de uma vez, também não precisa dar um passo maior do que as pernas. Siga realmente criando, mesmo, Luzinha, se o seu objetivo agora seja ter duas rendas ou fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque isso também está favorável. Seu profissional com a criação, o rei de copas e o três de ouros mostra que está bacana para você conciliar o trabalho. Inclusive, se você tem um trabalho fixo e quer prestar serviços, consultorias, abrir um pequeno negócio, um e-commerce, isso daqui é um grande sinal verde. Um outro aspecto é, com a carta do Rei de Copas, você está com mais inteligência emocional sobre o seu trabalho, e com a carta da criação, você está muito conectada com a própria lei da atração. Você está conseguindo magnetizar aqui para a realidade tangível aquilo que o seu coração deseja. Se você, Luzia, inclusive, está trabalhando em alguma empresa, a carta Rei de Copas pode mostrar um prestígio e um enaltecimento dentro desse ambiente de trabalho, tanto de ser funcionário do mês, quanto de ganhar bonificação, quanto de ter conseguido bater metas. No 13 de ouros, a sua equipe vai te respeitar e você vai conseguir criar algo e implementar algo no seu setor que vai facilitar a vida de todo mundo e os resultados do próprio negócio. Então aqui pode acontecer no três de ouros de você ensinar outras pessoas como fazer algo que você já descobriu que funciona. Já as luzinhas que estão trabalhando de forma autônoma, vocês estão desenvolvendo algo novo, talvez até escrevendo as estratégias ou o roteiro para ensinar algo a alguém, para conduzir algum tipo de processo ou de projeto. Muito favorável para trabalhos em grupo, tá? Às vezes você vai fazer ali algum tipo de evento, reunir seus clientes, pacientes, alunos, que seja, e isso tudo vai trazer um sentimento de que o seu trabalho está fluindo, vai trazer retorno material e as coisas vão funcionar bem. Momento favorável para parcerias, inclusive nesses ditos eventos. E o trabalho está indo a vento e popa. Você vai vender bastante, você vai se sentir muito realizada e muito reconhecida. Inclusive, bons feedbacks e declarações dos seus clientes vão tocar o seu coração, te mostrando que você está no caminho certo, Luzinha. Por fim, quem está procurando oportunidade profissional vai conseguir, ou empreendendo, alguém pode investir na sua carreira e abrir um negócio para você ou junto a você, ou conseguir uma contratação através do intermédio de alguém, possivelmente um conhecido, alguém com quem você já trabalhou em um momento. Algo que vai trazer também um sentimento muito grato. Luzinhas que estão querendo fazer pós-graduação podem agora finalmente começar, ou no mínimo serem aprovadas para começar depois, né, dependendo de quando que começa o curso. A carta Pajem de Paus com a carta Sete de Ouros mostra algumas luzinhas conseguindo comprar presentes mais caros para os próprios filhos, sobrinhos, afilhados e etc e tal, algo que pode ter a ver com a educação desse jovem ou dessa criança, e é uma fase muito bacana também para investir na sua própria vaidade, com cuidados estéticos, com roupas novas, um novo visual, e assim você vai se sentir chuchu beleza. Aqui, Luzinha, a gente tem uma carta dizendo: sustente a sua visão. Fala sobre a lua fixa, indicando que a sua percepção de si e do mundo precisa se manter deste modo. Não deixe que esse movimento todo se torne apenas uma onda passageira. Esse bem-estar é seu por merecimento divino. Além disso, a gente tem a carta da magia, que vai trazer uma iluminação muito bonita sobre tudo isso que eu mencionei aqui com essas cartas. Eu vou ler para a gente o texto guia, e aqui diz assim: o desconhecido é imprevisível. Quando adentramos em reinos inéditos, a magia dá vida a pequenos milagres. A magia é a inteligência divina que se protege em mistério. Ela se revela a todo instante. Basta estar atento e aberto. Se você olhar para o passado, vai encontrar instantes em que a magia esteve presente, tornando possível o impossível, colocando a pessoa certa no momento perfeito. Um mistério que está sempre comprometido para o melhor de nós. A magia é o alicerce dos nossos sonhos, o poder da natureza ao nosso favor. Esta carta te convida a deixar um pouco de lado a mente questionadora, controladora e cética, a olhar a vida com encantamento, se recordando que tudo é realizável no mundo de infinitas possibilidades. A se recordar que sua vida é uma faísca divina e você não precisa planejar, decidir nem resolver tudo sozinho. Você está sendo convidada a se recordar que você cria em parceria com o universo. A sua parte é sonhar, intencionar e estar aberto aos sinais que te conduzem à realização dos seus sonhos.
Confie na vida, pois ela está ao seu lado e a magia sabe o que faz. E a afirmação é: confio no mistério da vida. Ai, lindo, lindo, de arrepiar. E por fim, cartas do baralho cigano, a gente tem a carta das nuvens, as escolhas e o cão, mostrando que alguma pessoa muito leal, muito respeitosa, vai te ajudar a sair de algum dilema ou de uma confusão de escolhas, te orientando sobre quais caminhos você precisa tomar. Seja um oráculo, seja um mestre, um terapeuta, um amigo, seja alguém que você recebe em sonho, confie nessa orientação divina, Luzinha. E com essa eu vou me despedindo. Me conta como ressoou para você. Muita gratidão pela presença. Um beijo e até mais. Luzinha, se lembre de preencher a lista de prioridade para minha agenda de julho. O link tá nos comentários. Não toma nenhuma decisão importante antes de ver esse vídeo, Luzinha. Seja bem-vindo, Monte 3. Eu sou a Maria do canal A Luz Mística. Deixa aqui seu like, se inscreve e comenta de uma vez, porque é muito importante para apoiar o meu trabalho. E vamos lá. Dissipando, 8 de ouros e 4 de copas como energia geral da semana. Eu amo a carta 8 de ouros, então isso já é um bom sinal de que a sua semana vai funcionar, você vai conseguir cumprir os seus objetivos práticos. Só que o dissipando mostra que tem algum incômodo aí no fundo da sua alma que você está tentando camuflar e ignorar. Muito provavelmente associado ao seu campo emocional. E aí você vai acabar projetando no trabalho, querendo arrumar todas as suas gavetas, limpar a sua cozinha com palitinho de dente, fazer várias coisas minuciosas, porque sua mente fica distraída. Acertei? Isso é porque a carta 4 de copas mostra que, para que você consiga lidar com as situações da forma como elas realmente estão se apresentando, você precisaria, antes de mais nada, de repouso, de silêncio e de bancar esse desconforto de estar na sua própria companhia. Cuidado para não fugir de si. Pode até ser por uma razão produtiva. Às vezes, na carta do 8 de ouro, você vai para um curso, você vai ler um livro, você vai pintar as paredes da sua casa, como eu falei, vai fazer essa mega faxina, e é ótimo, né? Traz um fruto depois. Mas a gente não deve acabar ignorando os nossos próprios impulsos. Olha só, a sua energia pessoal, Luzinha, vem com o instinto, vem com 6 de paus e com 6 de espadas. Essa presença forte do número 6 indica que você vai se ver num limiar, no meio de um limbo, em cima do muro, falando num português mais claro. E quando o número 6 aparece em uma leitura de tarô, a gente se vê tendo que tomar alguma decisão. Os seus instintos te mostram um sinal de alerta. Existe alguma situação que pode representar perigo ou perda para você. E você não está conseguindo se posicionar e decidir porque você está farejando esse alerta. Agora, quando você não consegue parar para entender que alerta é esse e segue ali no batente a todo momento, você pode acabar caindo nas pegadinhas. Então, a carta 6 de espadas fala muito sobre esperar os dias passarem, esperar os fatos se manifestarem, a poeira de qualquer situação baixar antes de ter uma decisão. O 6 de paus mostra que a sua vitória, Luzinha, será lenta. Ela será lenta, ela virá pelos seus esforços, você precisará bater o pé para defender o seu próprio espaço. E se tiver qualquer parte sua desconfiada de algo, não fique com vergonha de perguntar, de apontar dedo, de colocar as coisas às claras, porque essa vergonha ou aquele receio de levantar algum testemunho contra alguém e coisa e tal, depois pode se tornar um prejuízo muito caro. Aqui, minha luz, a gente também tem uma mensagem muito bonita, que é, quando a gente tem o 6 de paus com 6 de espadas, é como se você finalmente começasse a se afastar de cenários que não te enaltecem, o que representa que você está dizendo sim para você mesma e não para as outras pessoas, ou para os contextos que são necessários deixar para trás. As cartas favorecem pequenas viagens nesses próximos dias e o retorno para casa daquelas pessoas que já estavam fora. Agora, lembra que eu falei o campo emocional, Luzinha, que está pedindo um certo alerta? A gente tem a fachada, o pendurado e o 5 de espadas. Mostrando que tem algum vínculo que está te angustiando, está trazendo mágoas, você está se sentindo atacada, desrespeitada. Mas talvez por um medo da reação da pessoa, ainda assim por alguma dependência emocional, por um medo da própria solidão, você está engolindo em seco e está aceitando. Isso não necessariamente, Luzinha, fala sobre o romance, apesar de que pode sim ser. Então, a gente pode estar falando de um vínculo amoroso, de amizade, de família. E que na carta 5 de espadas, a cada vez que você tem que abrir mão do seu ponto de vista para agradar o outro,
Cada vez que você precisa pedir desculpas por algo que não é sua culpa, se retratar, pisar em ovos, você está se magoando. Tanto é que o 6 de espadas é quando a gente abandona esses embates e vai embora, vai em busca de um cenário mais calmo, sereno, tranquilo. Aqui, Luizinho, os relacionamentos podem passar por uma espécie de suspensão. Justamente agora você chega nesse limite e decide não falar mais com o outro, você se afasta. Ainda não é um ponto de ruptura. É importante você se observar nessa suspensão em vez de se distrair, justamente para assimilar se você vai continuar mantendo esse vínculo ou se vai ser um afastamento definitivo. Luzinha, sobre os relacionamentos românticos. Vamos lá, se você está em um namoro, um noivado ou um casamento. É engraçado que diante de todo mundo, vocês são um casal perfeito. Vocês se dão bem, vocês se respeitam. As fotos no Instagram estão lindas, os planos de viagem ainda estão de pé, um não larga o outro, mas a relação está muito conturbada. Aqui pode falar sobre brigas, pode falar sobre vocês se dando um tempo, sobre você e a pessoa, com visões mega sensíveis e reativas, discussões envolvendo situações do passado, situações reincidentes, dificuldade de chegar num consenso pelo diálogo. Isso tudo pode mostrar também com o pendurado que você vai para um lado e a pessoa vai para o outro essa semana. E aqui pode ser o momento de reavaliar o que você vai fazer, mas ainda não é a hora de determinar. Te recomendo ficar na sua. Não é hora de tentar selar acordos combinados, pedir atenção ou tentar puxar aquela mesma DR de sempre, tá? O outro aspecto é, se você está se envolvendo com alguém, Luzinha, e não é um relacionamento oficial. Essa carta 5 de espadas fala sobre discussões. Vocês podem acabar batendo boca e brigando, inclusive por bobagem. Depois você pode se sentir culpada por ter tido que se posicionar, por ter tido que falar que você estava magoada. E aí entra naquela lógica, se você não falasse, você ficaria triste. Você falou e a pessoa não foi compreensiva e você ficou triste, mostrando que existe um denominador comum, que é a própria pessoa. Se todas as variáveis levariam a você se sentir culpada e mal, quer dizer que você tem que pular fora. Mas talvez você ainda não esteja totalmente pronta, Luzinha, para tomar essa decisão. Então, fique na sua, não fique conversando, não fique tentando retratar, não fique tentando encontrar. Se você precisar falar de algo objetivo que a pessoa trate, pronto, e acabou. Depois vocês vão conseguir se falar. Inclusive, em um cenário em que esse orgulho todo que está perfurando a relação não estará tão evidente assim. Para as luzinhas que estão solteiras, tá querendo passar para o mundo a imagem de que você é mega bem resolvido e que você não quer um relacionamento, mas no fundo você quer. E talvez seja a hora de parar de lutar contra isso. Entender que existem mágoas sobre o seu passado ainda presentes dentro do seu campo romântico, dentro do seu coração. Entender que lidar com isso não é nenhum sinal de fracasso, mas de transparência consigo mesmo. Então tem esse vínculo que ainda vai precisar ser trabalhado e resolvido sobre você mesmo. Aqui traz um período muito espinhoso, não tem muito movimento rolando no campo emocional. Então, talvez todas essas interpretações sejam mais sobre outros tipos de relação. Aqui, Luzinha, atenção também para você não querer ficar provando para o mundo que você é algo que você não é. Não fica postando indireta em rede social, não fica postando foto como se estivesse feliz na vida, não fica falando para todo mundo que você está radiante e rachando de ganhar dinheiro se você não está, que você está cheia disso ou daquilo se você não está. Saia das máscaras e das fachadas. Ser verdadeira, ser você mesmo é o primeiro passo que você precisa para realmente permitir que a vida floresça ao seu redor. Essas cartas podem revelar algumas decepções envolvendo terceiros e não está na hora de tirar a satisfação. Mas tenha atenção porque, embora esse movimento seja de alguma forma doloroso, ele vem muito se você ignorar os chamados da sua própria alma, né? Respostas que já estão aí. Bom, nós temos um lado muito bom da leitura, que é o seu campo financeiro, com a carta da complacência, carta do sol e carta pajem de copas, podendo mostrar que, vindo de alguma fonte que você deu uma certa subestimada, pode vir um bom retorno material. Às vezes, nessa semana, no meio de todas essas turbulências, vem algum dia que te traz muita felicidade, te traz um senso de alegria, de contentamento. Você se sente radiante como um pajem de copas por receber bons convites e presentes, por ganhar algum sorteio, por ganhar algo que te traz uma sensação de sorte. A carta do sol representa dinheiro entrando, dinheiro esperado entrando, e você se percebendo abundante. Já no trabalho, a gente tem a carta do luto, a carta rei de espadas e a rainha de espadas. Fala muito sobre cortes acontecendo.
Então, o que que eu entendo, Luzinha? Se você está trabalhando em uma instituição, algumas pessoas podem ser desligadas. Às vezes você mesma, se seu trabalho já está mais para lá do que para cá, pode receber essa notícia. Tem uma energia de pesar, tem uma energia de sentimento doloroso aí, mas também existe no Rei de Espadas uma vitória que é acima de qualquer intempérie. Então, se você for demitida, você vai conseguir um trabalho muito melhor. Se você for enviada para um outro setor, vai ser muito melhor. Se saiu algum colega de trabalho e você derramou uma lágrima, entenda que a pessoa que vai entrar vai ser incrível para você. A carta da Rainha de Espadas pede que você seja racional, prática e não perca tempo, apenas em autocomiseração. Nem todas as pessoas vão passar por esses cortes. Muitas vezes as cartas de reis também falam sobre, e das rainhas de espadas, né? Rei e rainha, vão falar sobre novas estratégias que serão anunciadas, mudanças e implementações que surgirão dentro desse campo profissional, e você precisando se adaptar de forma prática. Já a luzinha que está trabalhando de forma autônoma, essas cartas podem representar você fazendo modificações objetivas dentro do seu campo de trabalho, tendo que impor mais a sua autoridade dentro do mercado do meio. Você está estudando coisas novas e novas táticas, talvez tendo que lidar com todas essas emoções e não deixando, é claro, transparecer diante da sua carreira, e é muita coisa para administrar. Você vai perceber que o seu trabalho está funcionando e está indo bem, mesmo se você não estiver tão entusiasmado e empolgado. É muito favorável para quem está estudando também, e para quem está escrevendo livros, artigos e pesquisas. Pode ser um período em que você consegue produzir bastante. Já as luzinhas que estão buscando oportunidades profissionais podem conseguir algum tipo de processo seletivo que tende a ser longo. Você ainda está lidando com a angústia de ter saído do trabalho anterior. Algumas outras luzinhas se decepcionaram tanto com o mercado que almejam fazer lá na frente uma transição de carreira. Essa sensação de decepção ainda está permeando o coração e merece ser trabalhada terapeuticamente. E essas cartas podem mostrar você pegando algum trabalho paralelo, um freelancer, alguma coisa nessa linha, nesses próximos dias, até mesmo para ter essa entrada financeira e já começar a se movimentar. Com essas cartas, Luzinha, entenda que é importante que você também saiba sair de qualquer zona de conforto, porque o pendurado nos força a enxergar as coisas por outros ângulos. E o dissipando também é sobre quebrar essas distrações que mantêm a gente naquele quentinho estático. Essa é a mensagem que vem no oráculo da Lua, a carta do Nodo Norte, com literalmente essa frase: saia da zona de conforto. Também temos a mensagem da intuição do oráculo Huhu. O texto guia diz o seguinte: a intuição não se comunica por meio de palavras, mas pela vibração do cosmos. É uma habilidade que nos permite um diálogo verdadeiro com a fonte. Ela conecta nossas ações com tudo, com aquilo que é para o bem maior, o que consequentemente nos encaminha a pessoas e situações ressonantes com o nosso propósito de alma. O caos externo é incapaz de oferecer todas as respostas, o que automaticamente nos conduz a buscar refúgio e centramento nessa voz silenciosa que guarda as respostas para todas as perguntas. Este é o portal para acessarmos níveis superiores de consciência e mensagens elevadas. Esta carta te convida a desacelerar e confiar no seu compasso interno, ler nas entrelinhas, atravessar o portal de sabedoria do mundo que desestrutura todas as limitações, medos e prisões. A escolher aquilo que traz brilho no olhar, pois este é o caminho que iluminará a si mesma. Não tenha medo de duvidar da mente para acessar a guiança interna. Peça por respostas e sinais de que necessita e se abra ao que o universo quer te falar. Não subestime a força da sua intuição. Permita que ela faça a sua parte, que é te guiar. E a afirmação é: sou o farol que ilumina o meu caminho. Muito lindo. E para fechar, nós temos as cartas do urso, a torre e a chave, aqui do baralho cigano, mostrando que para que você saia de uma sensação de isolamento, de que nada muda, você precisará destravar sistemas de controle disfarçados de apego que hoje estão na sua vida. Sejam através dos relacionamentos, de ciúmes obsessivo, de um foco muito grande em algo em alguém, podendo vir tanto de você, Luzinha, quanto dos outros, quanto de uma via de mão dupla. E com essa, vou me despedir, me conte como ressoou para você, gratidão pela presença, um beijo e até mais.